pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. A gente está começando mais um programa aqui na tela da TV Unifev. Ao meu lado está o Nazir de Oliveira, ele que é o enfermeiro responsável pela maternidade da Santa Casa de Votuporanga. Nazir, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu acho que sempre que a gente vem para cá, a forma com que vocês nos recebem faz com que a gente fique um pouco tranquilo, porque é um ambiente totalmente diferente. Mas a gente consegue, dentro de toda a peculiaridade, a gente ficar um pouco mais tranquilo. Que bom, eu que agradeço. E o Nazir está aqui, pessoal, para falar com a gente sobre maternidade, sobre os diferentes tipos de parto. Nazir, e eu já começo te perguntando, como é que funciona a maternidade lá na Santa Casa? Bom, hoje, nossa maternidade ela é uma maternidade que atende todos os conceitos, tanto do Ministério, tanto dos órgãos reguladores. Então, a gente tem toda a assistência que ela é voltada para as duas formas em principal aí de vias de parto, então tanto cesariana quanto parto normal. Temos uma equipe muito capacitada e uma coisa que é muito importante, a gente lembrar que a gente continua com a capacitação. Então, por melhor que esteja a equipe, o que faz ela chegar a um nível mais evoluído é a gente manter essa capacitação. Então, a gente continua com a capacitação e, lógico, tentando chegar num nível mais tranquilo, num nível mais de excelência. Ô Nazir, e fala pra gente mais ou menos quantos partos são realizados por mês lá na Santa Casa? Uma média hoje, nós estamos com uma média de aproximadamente 150, 160 partos, tanto entre SUS quanto convênios e particulares. Ô Nazir, e esses 150 partos, a maioria deles são cesáreas, são partos normais? Como que funciona isso? Hoje, a gente tem uma realidade um pouquinho diferente no interior. Então, se a gente analisar que nós estamos no polo onde mais se faz procedimentos cirúrgicos, não seria diferente. Então, hoje, o nosso número ele é maior de parto cesariana. É importante a gente lembrar que não é uma recomendação nem do Ministério e muito menos da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a recomendação não é essa. A recomendação é a gente ter mais números, mais partos normais. E fala pra gente quais as principais diferenças entre esses ambos partos. Bom, como o próprio nome, vamos pensar assim de uma forma bem simplória, como o próprio nome diz, né, a cesariana ela é um procedimento cirúrgico, então ele tem todos os riscos de uma cirurgia. Isso é extremamente importante a gente deixar bem claro, tá? O parto normal, a via faz com que o processo seja mais tranquilo. E aí, lógico, é muito importante a gente frisar todos os benefícios do parto normal. Então, se a gente fizer uma análise muito contextual, muito simplória a respeito de um e de outro, com certeza o parto normal ele ganha em disparada do parto cesariana. Até a recuperação dele é melhor e mais rápida, né? Se me permite o comentário, há dias atrás eu fiz um parto de uma jovem e minutos após eu a vi num quarto. Sinceramente, eu não a reconheci. Então, não passou, eu te garanto aí que não passou de 30 minutos após o nascimento. Ela mesma saiu. Hoje a gente tem uma sala que já é bem estabelecida, que já é realidade, né? Que chama-se PPP, pré-parto, parto e pós-parto. Então, onde a gente evolui o trabalho de parto, onde a gente realiza o parto e prepara essa paciente, essa puérpera, né? Nesse momento ela já é puérpera, para o retorno, seja para o quarto, seja já para suas atividades ali com cuidados com o bebê. Então, assim, é muito interessante a gente observar a rapidez da recuperação. Então, acabou de ganhar, já vai para o banho, já está livre para alimentação. Como eu disse, eu fui para o quarto, a paciente, a puérpera, ela já estava com o seu bebezinho no colo, dando mamar, sentada de pernas cruzadas. Eu, sinceramente, não a reconheci. Ô Nazir, conta pra gente quais são os principais serviços oferecidos ali na maternidade, tanto para a gestante quanto para o bebê. Bom, hoje a maternidade ela conta com todos os aparatos, vamos dizer assim, para gestação em si. Então, existe uma partezinha da gestação que a gente não gosta de falar, que infelizmente acaba acontecendo. A gente tem um risco de abortamento. Então, hoje, se a gente pensar, a maternidade está preparada? Está preparada. Está preparada tanto para o desfecho que a gente diria que não é tão bom, né, que não é o esperado, como para o bom desfecho. Lógico, que seria a cesariana, seria o parto normal.
Então, hoje a Santa Casa, ela tem todas as condições para dar a melhor assistência, tanto para o abortamento, quanto para o parto cesariano, para o parto cirúrgico, quanto para o parto normal. E lá vocês realizam os partos humanizados? Sim, sim. Inclusive, vale reforçar aí, na semana passada a gente abriu mais um quarto de PPP. Então, é um quarto onde a gente faz com que todo o processo da evolução do trabalho de parto, o parto, ele seja da forma mais tranquila possível, utilizando o mínimo de intervenção, realizando realmente intervenções que sejam necessárias, se façam necessárias para que a evolução seja a mais correta possível. Então, a gente atende todos os conceitos, a gente atende todas as indicações, vamos dizer assim, para que a gente faça o parto humanizado. E quais que são esses cuidados que transformam esse parto em um parto humanizado? O que vocês fazem lá? Bom, vamos começar pela coisa mais simples. É óbvio que quando a paciente, quando a gestante está dentro do ambiente hospitalar, tem todos os entendimentos de estar dentro de um hospital. Então tem seus medos, tem seus receios. O que a gente faz quando a gente pensa no quarto PPP? A gente faz um ambiente o mais acolhedor, o mais tranquilo possível. Então está dentro do ambiente hospitalar, tem todos os conceitos de segurança, mas atendendo os conceitos também de tranquilidade. Então, uma variação luminosa, uma liberdade de posição. É muito interessante aí, uma coisa que eu posso até puxar meio que a sardinha para o meu lado. Meu mestrado ele foi feito em cima de posições de parto e traumas de períneo. O que a gente quer dizer com isso? Uma das coisas que a mulher tem, uma das coisas que a gestante tem, é a liberdade de posição durante o trabalho de parto e o parto. Então, quando a gente pensa num quarto PPP, a gente também está pensando nisso. Então, proporcionar liberdade, proporcionar tranquilidade, vai fazer com que esse momento seja o melhor vivido possível. Então, como eu disse, volto a frisar, dentro do nível de segurança. Tá? Então, dentro desse quarto, a gente consegue ter uma luminosidade diferente, a gente consegue ter uma acústica diferente, a gente consegue ter utilização de artifícios como bola, banqueta, o banho terapêutico, a gente consegue fazer a aromaterapia, a própria musicoterapia. Então, isso vai fazer com que, como eu disse, que esse momento seja vivido da melhor maneira possível. E para chegar nesse momento, a gente sabe que é muito importante a gestante fazer o pré-natal. Reforça para a gente sobre esse tão importante caminho da gestante. Existe uma coisinha bem simples que eu acho que é sempre importante a gente frisar. Veja só, hoje a gente tem um grande número, talvez não, certamente, a maior parte das gestações elas caminham de ordem fisiológica, de ordem normal. Então a gente fala que é o pré-natal de baixo risco, que ele vai ser atendido, quando a gente pensa na rede pública, ele pode ser atendido pelo médico generalista que está lá no postinho e tudo mais. O que é a grande importância do pré-natal? A gente saber que essa gestação ela realmente está evoluindo da forma correta e da forma esperada. Como que a gente faz isso? Só com acompanhamento do pré-natal. Então, hoje, mensurações, um atendimento direcional, ele vai fazer com que a gente tenha todos esses conceitos cumpridos. Então, todo esse processo de evolução sendo atendido e sendo acompanhado, ele diferencia e ele pode determinar uma possível alteração e que necessite de uma intervenção. Então, assim, o pré-natal, ele não é simplesmente importante. Eu diria para você que ele é essencial. Tá? Fundamental, então, né? Fundamental. Então, é muito comum, eu venho de uma região, e é até engraçado a fala, eu venho de uma região onde a gente tinha muitas, que a gente fala multíparas, então às vezes 4, 5, 6 partos. E era muito engraçado que, mesmo nos dias de hoje, a gente pegava muita gestante que não tinha feito pré-natal. E aí quando você perguntava para ela, ela dizia, o pré-natal é todo igual. E não é todo igual. Cada gestação é uma nova gestação e requer uma atenção. Então, como eu disse, volto a reforçar. O pré-natal, ele é o principal foco dele é avaliar as alterações que necessite de intervenção. Então, assim,
não é simplesmente ir lá medir a barriguinha, que às vezes parece que é uma coisa tão simplória, mas tem uma importância muito grande no processo da evolução. Ô Nazir, e fala pra gente, a maternidade aqui da Santa Casa, ela oferece algum tipo de acompanhamento psicológico, atendimento social, de assistente social para essas gestantes, para essas novas mamães? Olha, como eu disse, eu acho que é até interessante a gente falar, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente fala com muito mais tranquilidade. Um dos grandes diferenciais hoje da Santa Casa é a integração multiprofissional que a gente tem. Então, é lógico que a enfermagem, em especial, fica mais tempo junto com essa gestante, com essa puérpera, mas então acaba sendo o vínculo mais próximo. Mas a gente consegue, através da identificação de uma série de fatores, a gente consegue observar o que realmente há necessidade de algum tipo de intervenção de outro profissional. E o que é muito interessante, a gente tem esses profissionais dentro da instituição. Então, a gente tem, quando necessita de uma alteração, vamos ver das coisas mais básicas e que realmente faz toda a diferença nesse processo. Então, tem uma alteração psicológica que necessite de algum tipo de intervenção, de uma avaliação, a gente tem psicólogo. Necessita de um apoio social, a gente tem assistência social. Necessita, vamos pensar, o paciente chegou e tem alguma alteração no nível nutricional. A gente consegue pedir para a nossa nutrição vir e avaliar? Conseguimos e temos todo esse apoio. E isso acontece com todos os outros profissionais envolvidos. Então, a gente precisa, uma coisa que não é tão comum, mas que sempre que a gente precisa, a gente tem o apoio fisioterapia, porque na gestação a gente acaba, é um curto espaço de tempo. Então, se a gente precisar, a gente tem. Então a gente consegue pedir essa integração. Eu até vi recentemente uma notícia que a Santa Casa doou um kit maternidade para uma mãe que não tinha a roupinha do bebê, ela não tinha o que a gente chama de... nossa, me fugiu o nome agora. Enxoval do bebê, né? Que bonito esse tipo de ação. A gente, aí uma outra coisa que também é muito interessante a gente frisar, a gente tem um vínculo muito grande com o Bazar do Bem. Eles acabam sendo um grande apoio para a gente. Então, todas as vezes que a gente precisa de alguma coisa nesse sentido, a gente recebe um apoio muito grande. Então, é importante a gente lembrar de todos aqueles que participam efetivamente desse momento. Sim. Então, a gente tem alguns enxovais, então, toda vez que a gente entende que necessita de um apoio, é óbvio, a gente acerta sempre? Não, a gente não acerta sempre, mas a gente tenta da melhor maneira possível ajudar aquelas pessoas que necessitam de alguma, ou tem alguma carência, seja ela qual for, tá? A gente está falando, lógico, do enxoval, é uma forma muito simples da gente poder ajudar. A gente consegue fazer um grande diferencial, talvez naquele momento seja um cursor. Então, a gente tenta sim, e a gente tem conseguido. Que bom. Nazir, a gente falou sobre parto normal, sobre parto humanizado. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como que vocês fazem para essa mãe criar um vínculo com esse bebê logo nos primeiros momentos do nascimento. Como é que funciona isso nesses tipos de parto? Bom, está falando de uma coisa que eu gosto demais da conta. Veja só, toda vez que nasce um bebê, a gente está tirando de um ambiente totalmente seguro, de um ambiente totalmente controlado. E aí a gente tem alguns conceitos que eles são muito básicos. Então a gente fala de um processo inicial que a gente chama de contato pele a pele. Então quando ele acontece da forma mais precoce possível, esse vínculo se torna cada vez mais efetivo. E aí a gente tem, que a gente até trata, que chama-se Golden Hour, que é a hora de ouro. Então quanto mais esse bebezinho permanece nesse momento junto com a mãe, é mais interessante para que esse vínculo seja estabelecido. Além disso, tem o aleitamento, a liberação, lógico, o entendimento do aleitamento precoce. Então, quanto mais cedo isso acontece, melhor é a descida do leite, melhor é essa proximidade, melhor é as condições do bebê. Então, vamos pensar, uma paciente que amamenta mais cedo, ela tem menor riscos de fazer uma hipoglicemia. Então, esse bebezinho, ele tem uma melhor condição. E, lógico, essa mãe está sendo preparada para a próxima mamada. Então, vai fazer com que haja uma descida, vai fazer com que haja o processo inicial
do aleitamento materno seja mais rápido possível. Tá joia. Nazir, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, tá? Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Pessoal, estamos de volta e no Viver Bem dessa semana a gente está falando sobre a maternidade da Santa Casa de Votuporanga, sobre os diferentes tipos de parto. E para falar sobre esse tema tão importante, eu convidei o Nazir de Oliveira, ele que é o enfermeiro responsável que coordena a maternidade aqui do nosso hospital. Nazir, vamos voltar aqui às nossas questões. Conta pra gente, como é que vocês lidam com casos de urgência e emergência na maternidade? Quais são as capacitações que vocês passam recorrentemente para os profissionais da maternidade? Bom, urgência e emergência são fatos que são, de certa forma, muito comuns a acontecer. Então, assim, a forma com que a gente trata isso, ele vai ter uma relação direta com o desfecho. Então, todas as vezes que a gente tem uma equipe treinada e preparada, com certeza o desfecho vai ser o melhor. Então, o que a gente faz ao longo dos dias? A gente tem treinamentos e capacitações de toda a equipe. Então, o mesmo treinamento, ele é sempre disparado tanto para médicos, enfermeiros, técnicos, e existe uma união entre todos esses profissionais para que o desfecho seja o melhor possível, como eu disse, e lógico, todo mundo fale a mesma língua e tenha uma ação muito rápida. E explica pra gente como que a maternidade lida com a dor no parto. Quais são as opções que vocês oferecem para diminuir essa dor? A gente, claro, falando de parto humanizado, de parto normal. Bom, hoje a gente tem alguns conceitos, então a gente fala muito a respeito do método não farmacológico do alívio da dor. Então, a gente tem opções das mais diversas possíveis. Então, uma liberdade de posição, que é a adequação da posição durante o trabalho de parto, há uma melhora. Banho terapêutico, utilização de artifícios que facilita esse processo, então bola e tudo mais. Então, além disso, existem alguns outros mecanismos? Existe. Então, a gente pode pensar em aromaterapia, a própria, como eu disse já, a musicoterapia. Então, a gente faz uma dispersão do foco da dor. Mas isso não é o resultado totalmente esperado. A gente pode pensar em métodos farmacológicos? Podemos sim. Temos métodos? Temos sim. Então, a gente tem uma gama de opções aí para a gente proporcionar o melhor atendimento possível. O senhor acha que o número de partos normais, de partos humanizados, tem crescido conforme tem sido mais divulgado, principalmente pelas pessoas mais famosas, né? Até por nós mesmo aqui na televisão, na rádio, TV Unifev? Olha, é uma fala muito interessante, porque assim, veja só, ao longo dos anos, muito foi falado em todos os resultados que não eram satisfatórios no parto, ele era sempre focado ao parto normal. Então, a gente entendia muito, existia um conceito muito, muito enraizado, de que se algo não deu certo foi porque o parto normal foi a primeira opção e foi levado a última consequência. Esse é um entendimento muito errado, porque hoje, primeira coisa que é importante a gente frisar, quem mais quer o desfecho bem, você pode ter certeza, desfecho bom, pode ter certeza que é o profissional. Então, assim, muito era falado antes de que o parto normal era a consequência dos problemas. E hoje a gente entende que não, tá? Então, a opção pela via, a opção pela forma de nascer, ela não precisa mais desbarrar nisso. Então, antes se falava muito, eu vou realizar um procedimento cirúrgico porque ele me garante um bom resultado. Hoje, o que garante, você pode ter certeza, o que garante um bom resultado é o profissional capacitado, seja tanto para o parto cesariana quanto para o parto normal. Agora, veja só, aí é importante a gente lembrar disso. Sempre o parto normal, nessa situação, ele vai ter grandes vantagens. Então, hoje o profissional capacitado, ele com certeza é o diferencial para tudo isso. E quais seriam essas principais vantagens? Bom, desde do início do pós-parto. Então, vamos pensar assim, cesariana é um procedimento cirúrgico e tem todas as consequências de um procedimento cirúrgico. Então, o tempo de recuperação, ele é muito mais demorado, tá? No parto normal, como eu disse,
Acabou de ganhar o bebezinho, ela pode se levantar, estando tudo tranquilo, pode se levantar, tomar seu banho e cuidar do seu bebezinho. As dores do pós-parto. Parto normal acabou tudo. Parto cesariana a gente tem aí, lógico, existe, é importante a gente frisar isso. Existe um linear que é peculiar de cada pessoa, de cada paciente. Então vai ter aquela paciente que vai dizer, olha, passei por uma cesariana e não senti nada, como tem uma grande parcela que diz, olha, após o parto foi bem difícil, você entendeu? Então, essas são vantagens simples. Aí você pensando na questão do bebê, bebê no parto normal, ele vem no momento em que ele se sente preparado. No parto cesariana, lógico, desde que não tenha entrado em trabalho de parto, desde que tenha sido aquela cesariana que foi agendada e tudo mais, a gente que está estabelecendo o melhor momento para o nascimento. Então, assim, é um balanço aí, tá? No parto normal, como eu disse, o bebezinho vai nascer, ele vai fazer uma compressão e tudo mais, que vai fazer liberação de líquidos e outras coisas mais. No parto cesariano, a gente não tem essa vantagem, vamos dizer assim. Ô Nazir, a gente falou bastante sobre os cuidados com as mães pós-nascimento. Mas quais são os cuidados que vocês têm lá na maternidade com os bebês? Como que é esse processo? Ele passa pelos testes, faz exame, toma banho. Como é que funciona isso? Sim. Veja só, é lógico que a gente não somos nós que vamos cuidar permanentemente do bebê. Então, é muito importante, primeiro, que haja uma integração entre a nossa, né? Isso, e a família. Porque daqui a pouquinho a mãe está indo embora e na maioria das vezes é primigesta, é a primeira gestação. Então, tudo é muito surpresa. Qual é o melhor momento para a gente fazer tudo isso? Banho, cuidado, a gente estar junto, tá? Então, hoje nossa equipe ela faz toda essa integração. Aí, como já é sabido, a gente tem integração com todas as outras equipes. Então, é feito o teste do olhinho, feito o teste da orelhinha e tudo mais, tá? Então, isso vai fazer com que essa mãe saia de dentro da maternidade com um pouco mais de segurança e sabendo aonde pode recorrer caso haja necessidade. Mas, principal de tudo, ela está bem mais preparada. Então, a respeito de banho, a respeito de trocas, a respeito de cuidados. Então, o nosso papel, com certeza, é sanear essas dúvidas. Inclusive, uma coisa bem interessante, a gente tem programas, e há pouco a gente estava falando a respeito de famílias grávidas, a gente tem um programa que é um programa de preparação da mãe para esse momento que é tão mágico, tá? Então, aquelas que puderem participar, venham junto conosco, que é um momento onde a gente tira dúvidas. Então, é interessante, porque muitas vezes ali no puerpério tem algumas dúvidas que elas acabam ficando para trás. Então, Sim. Ao longo desse período, é muito interessante, né? Eu tenho um entendimento que a gente tem aí 9 meses para preparar, realmente 9 meses para estar focado no bebê, para estar focado no que vai acontecer depois desse nascimento. Então, vamos aproveitar esse tempo para a gente tirar, não deixar somente para a maternidade e ficar isso tudo para a maternidade. Até porque são 9 meses, e nesses 9 meses tem muitos cursos de gestante, né, muitos encontros, não só na Santa Casa, como também nos consultórios municipais aqui de Votuporanga. A gente tem cursos de gestante, onde o pediatra, o enfermeiro ensinam como lidar com esse bebê, né, Nazir? Sim, com certeza. Então, assim, tudo ele acaba complementando. Muitas vezes é interessante você falar assim, eu passei por um curso de gestante lá na unidade básica. Vai ter um outro curso de gestante, que é um curso de gestante na maternidade. Mas eu já fiz o curso. É bom ir, né? É bom ir. Por quê? Primeiro, a fala é sempre diferente e talvez o entendimento seja diferente. Segundo, o foco pode ser diferente. Então, de repente, aquele profissional que está lá na rede pública, ele tem aquele foco mais, que é um foco mais domiciliar. Quando a gente está dentro do hospital, às vezes a gente tem um foco mais, no caso de uma emergência, de um cuidado um pouco mais completo ou diverso, vamos dizer assim. Então, é interessante participar de todas as opções, ver as diferentes falas e, lógico, formar o seu entendimento. Eu acho que isso é muito interessante, isso é muito válido. Sim, e também tem a questão da orientação sobre o aleitamento materno, né, Nazir? Porque, como você disse, a maioria é o primeiro filho. Não sabe como é que funciona, não sabe como fazer e quer amamentar essa criança. Então, lá vocês também ajudam e explicam como é que funciona a questão da pega do bebê, né? Interessante. 2 coisas para a gente frisar. Primeiro, como eu disse a respeito desse curso que a gente vai estar
que a gente tem todos os meses, lógico. Neste mês, dia 24 agora, o curso, esse encontro, que é o Encontro de Famílias Grávidas, ele vai estar sendo falado, o tema a ser falado vai ser exatamente aleitamento materno. Eu costumo dizer que tinha uma fala de uma amiga de São Paulo, que ela dizia que existiam 2 vínculos. Então, o vínculo intrauterino, ele era um vínculo através do cordão umbilical. Então, através do cordão umbilical era ligado mãe e bebê. E quando nascia, a ligação era através do aleitamento materno. E eu acho que realmente essa é uma fala muito interessante, porque é realmente isso que acontece. Então, no aleitamento materno, a gente percebe, a gente entende essa proximidade, e quando ele é efetivo, tudo isso se torna cada vez mais mágico. Então, se a gente consegue dar orientações tanto no pré-natal, e aí a gente, já na maternidade, a gente complementa as orientações, tudo se torna mais tranquilo. Além de tudo isso, hoje dentro da Santa Casa a gente tem um banco de coleta, e que a gente pode não simplesmente auxiliar, mas também a gente pode trazer essa mãe junto com a gente, para que a gente faça doações, que depois a gente faça encaminhamento por banco de leite humano aqui do município. Então a gente consegue fazer tudo isso, a gente tem esse vínculo, é muito interessante, é muito importante. Então assim, a gente consegue fazer tudo isso, fazendo a preparação do pré-natal, fazendo complemento dentro da maternidade e fazendo esse direcionamento, pode ter certeza que o desfecho vai ser sempre mais oportuno. E é bom ressaltar que é um encontro para famílias, né? Não é só para grávida, né, Nazir? Uma coisa que é interessante, eu acho que é importante a gente frisar, tá, gente? O contexto, ele tem que ser realmente toda a rede de apoio. Quando a gente tem a rede de apoio ajudando, pode ter certeza que esse vínculo ele vai ser cada vez mais gracioso, cada vez mais tranquilo e, lógico, todo mundo ganha. Sim. Nazir, infelizmente nosso tempo já está acabando. Eu agradeço você pela sua participação, pelas suas orientações. Queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa, para essa futura mamãe que está aí na expectativa. Ela pode ir lá conhecer, conversar, conhecer mais sobre o quarto PPP, participar desse curso de famílias grávidas, né? Sim, deixar bem claro, deixar aberto para todos. Primeiro a gente vai ter o curso de família, o encontro de famílias grávidas, então fica aberto para todos. Aquelas que quiserem conhecer nossos quartos PPPs, a gente com certeza vai ter a maior tranquilidade para poder estar mostrando, tá? Gostaria de deixar muito, muito tranquilo para todas essa proximidade junto com a gente, tá? Uma mensagenzinha muito, muito interessante, tá? Eu acho que é sempre legal a gente frisar isso. Todas as dificuldades que a gente passa no pré-natal, elas são, primeiro, justificadas, e a gente tem uma gratificação lá no final, que é a beleza dos nossos filhos. Então, tenham isso na cabeça, foquem nisso, que isso é o que realmente vale a pena. Nazir, muito obrigada, viu? Obrigado, eu. Pessoal, o Viver Bem de hoje tá ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente tá de volta. Beijos e saúde!